Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, certo? Vamos dar continuidade à aula de fresamento. Na aula passada, a gente viu a parte do que é o fresamento, do tipo de máquina, tipos de fresa, né? Vamos agora dar continuidade estudando os tipos e modelos de fresa, os tipos de corte no fresamento. Vamos ver também a fixação das fresas nas máquinas, a fixação da peça na fresadora e vamos também estudar os tipos de operações de fresamento para vocês se familiarizarem melhor e verem como funciona a parte de fixação, como a gente coloca, quais são os modelos, quais são os tipos de operações e aí vamos dar andamento. Nesse caso aqui, a gente tem os tipos e modelos de fresas. Temos as fresas planas, né, que é quanto à disposição dos dentes na ferramenta. Estes podem estar paralelos ao eixo da máquina ou em formato helicoidal. Eles são usados para usinar superfícies planas e abrir rasgos e canais, certo? Na figura ao lado aqui, a gente consegue visualizar alguns exemplos de fresas planas, né? Você pode ver aí com os dentes paralelos ao eixo e também com os dentes helicoidais. A gente tem assim que as fresas com dentes paralelos ao eixo, eles têm um rendimento menor em função da dificuldade de liberação do cavaco. Já as fresas com os dentes helicoidais têm uma liberação de cavaco lateralmente e uma forma de usinagem mais suave, porque enquanto o dente está saindo da peça, o outro já está entrando, entendeu? E aí ela ainda pode trabalhar tanto no sentido concordante e no sentido discordante. Esses dois sentidos a gente vai ver ao longo da nossa aula, certo? Eu vou mostrar para vocês o que é o sentido concordante, o que é o sentido discordante, e isso vocês vão ver mais na frente. Aqui nós temos as fresas para rasgos. Elas são utilizadas no processo de abertura de rasgos, chavetas, ranhuras em retas ou em perfil T, como a gente pode ver aqui na figura ao lado, certo, gente? Que aí a gente vai depender do tipo de ranhura, do tipo de perfil que a gente vai querer fazer, usinar na nossa peça. E aí a gente vai escolher a fresa mais adequada para o tipo de perfil. Entre elas estão as fresas de topo com haste reta, fresas de topo com haste cônicas também. Aí, nesse caso, a gente vai ver qual é a melhor aplicação para o procedimento escolhido, para o tipo de perfil que iremos usinar. Aqui a gente tem a fresa de perfil constante. Elas são usadas para a fabricação de canais superfícies cônicas e convexas e até para gerar dentes de engrenagens, o que são chamados de fresas de módulo. Essas fresas, gente, de perfil constante, elas são usadas para produzir formas complexas. O perfil da fresa mantém sempre na mesma forma nas reafiações, certo? Que são feitas pela face, que são a superfície de saída dos dentes. Então, no caso, justamente por isso que ela é chamada de fresa de perfil constante. Continua os dentes da fresa, elas continuam sempre da mesma forma. Essa fresa, ela pode ser inteiriça ou o perfil da fresa pode ser obtido pela justaposição de várias fresas, né? Como a gente pode ver aí na figura, tem vários exemplos de fresas. Elas podem ser convexas, podem ser côncavas, são fresas de arredondar cantos ou fresas de módulo. Vai depender do tipo de aplicação e o tipo de perfil que vamos usinar. Sempre temos que observar isso, né? Para fazer a escolha da ferramenta corretamente. Temos também as fresas de dentes postiços, que são chamadas de cabeçote, que possuem encaixes para fixação de insertos e metal duro, também conhecidos como as pastilhas. As pastilhas podem ser fixadas por parafusos, pinos, garras, grampos e podem ser substituídas facilmente, como a gente vê aí na figura ao lado, né? Eu já tinha mostrado uma imagem na aula anterior para vocês, referente a esse tipo de ferramenta com pastilhas. Temos também as fresas angulares, né? Que elas são utilizadas para usinagem de perfis em ângulos,
tais como rasgos prismáticos e encaixes tipo rabo de andorinha. Que aí, no caso, eles chamam assim, eles dão esse nome, rabo de andorinha, porque como você pode ver aqui na terceira imagem, ela tem um perfil bem parecido com o rabo da andorinha, por isso que foi dado esse nome. Temos também as fresas para desbastes, certo? Essas fresas, elas são utilizadas para o desbaste de grande quantidade de material de uma peça. Então, elas servem mais para usinagem pesada mesmo. Você vê que é uma fresa bem mais robusta do que as outras, né? Então, para fazer usinagens de materiais pesados, assim, para querer remover uma grande quantidade de material também, a gente pode utilizar esse tipo de peça, de ferramenta, no caso. Temos também aqui os tipos de corte no fresamento, né? Na imagem, a gente tem duas imagens que eles condizem com o fresamento tangencial, nessa primeira imagem, do lado esquerdo, e do lado direito temos o fresamento frontal, que eu já tinha comentado na aula anterior para vocês, e agora a gente vai ver aqui um pouquinho da definição de cada um, certo? No caso do fresamento tangencial, também conhecido como periférico, né, os dentes ativos encontram-se na periferia, no caso, na superfície cilíndrica da ferramenta. E o eixo da ferramenta é paralelo à superfície a ser usinada. No caso, as ferramentas usadas no fresamento tangencial são chamadas de fresas cilíndricas ou tangenciais. Já no fresamento frontal, ou conhecido também como fresamento de topo, os dentes ativos estão na superfície frontal da ferramenta, cujo eixo é perpendicular à superfície a ser usinada, como a gente pode ver aí na figura do lado direito. As ferramentas usadas no fresamento frontal são chamadas de fresas frontais ou fresas de topo. E aí na imagem a gente consegue ver o movimento de corte, o movimento de avanço e a disposição da ferramenta sobre a peça que será usinada. Aqui também eu coloquei essas duas imagens para vocês visualizarem melhor a diferença desses dois tipos de fresamento, certo? No caso do lado esquerdo, o eixo da fresa está disposto paralelamente à superfície da peça, né? A aresta de corte colocada na periferia da parte cilíndrica, que seria o tangenciamento, o fresamento tangencial. E na figura ao lado direito, temos aí que o eixo da fresa é perpendicular à superfície de trabalho, que seria o caso do fresamento frontal, como a gente viu anteriormente. No fresamento tangencial, ocorrem dois tipos de movimento, gente. Como a gente pode ver aí, tem o movimento discordante e o movimento concordante. No caso do fresamento concordante, a ferramenta de corte avança no sentido da direção da rotação, como a gente vê aí na figura do lado direito. Temos a ferramenta rotacionando no mesmo sentido da rotação mesmo, do eixo. O fresamento concordante é um método sempre recomendado, sempre também que a máquina, a ferramenta e a fixação da peça permitirem, né? Já o movimento discordante, que também pode ser um fresamento convencional, a direção de avanço da ferramenta de corte ela é oposta ao sentido de rotação, certo? Então, assim, o sentido de avanço da ferramenta gera exigências diferentes na fixação da peça. Então, assim, a gente pode perceber, não sei se vocês conseguem visualizar aí nas imagens, que durante o fresamento discordante, ele deve resistir às forças de elevação, ou seja, a peça tende a levantar, então tem que resistir a esse movimento. E durante o fresamento concordante, ele deve resistir às forças de compressão, justamente porque no concordante a tendência, né, a ferramenta gira no mesmo sentido de rotação e fica comprimindo a peça para baixo. Então, ele tem que ele deve resistir a essas forças de compressão.
No fresamento tangencial concordante, a gente tem, é sempre preferível, quando a máquina é a ferramenta do dispositivo e a peça permitir. Os sentidos de velocidade de corte e avanço, em média, são os mesmos. A espessura do cavaco decresce durante a formação. No caso, a espessura do cavaco é máxima no início do corte e mínima no final, teoricamente zero. Temos algumas vantagens no fresamento tangencial concordante, que ele traz menor desgaste e maior vida útil da ferramenta, né? Melhor qualidade superficial, menor potência requerida para o corte e a força resultante empurra a peça contra a mesa onde está fixada, reduzindo assim os efeitos de vibração. No caso do fresamento tangencial discordante, gente, a espessura de cavaco ela é de forma contrária. No caso, ela começa no zero e aumenta no final do corte, então ela é de forma crescente. As forças de corte, nesse caso, tendem a empurrar a fresa e a peça para longe uma da outra. A alta tensão de tração, causada quando a aresta deixa a peça, geralmente resultará em uma rápida falha da aresta. No caso desse tipo de fresamento tangencial discordante, a aresta de corte precisa ser forçada dentro do corte, criando um efeito de esfregamento ou até de queima mesmo devido ao atrito, entendeu? Devido ao atrito, a altas temperaturas e geralmente contato com a superfície endurecida pelo trabalho causado pela aresta anterior. E aí tudo isso, gente, faz com que diminua a vida útil da ferramenta. As forças, principalmente as radiais, tendem a levantar a peça da mesa. Os cavacos espessos na saída do corte reduzirão a vida útil da ferramenta, mais uma vez, né? E a grande espessura e a alta temperatura na saída fazem, algumas vezes, com que os cavacos grudem ou soldem na aresta de corte, e isso acaba dificultando o corte posterior, né? E acaba causando algumas avarias na ferramenta. A gente tem essa imagem aqui, eu quero mostrar para vocês, eu sei que ela está um pouquinho turva, mas é porque assim, a maioria das ferramentas trabalha com o avanço da mesa baseada em uma porca e um parafuso, como vocês podem ver aí nessa imagem, certo? Com o tempo e desgaste da máquina, ocorre uma folga entre eles. Aqui na imagem tá bem, deixei aqui bem, inclusive tem no módulo de vocês essa imagem, se vocês quiserem visualizar melhor. Tem aqui o fuso da mesa, certo? Temos a porca que fixa a mesa e aqui pequenininho a gente tem no meio, vocês conseguem ver uma folga, entendeu? Então, no caso assim, no movimento concordante, a folga é empurrada pelo dente da fresa no mesmo sentido de deslocamento da mesa. E isso faz com que a mesa execute movimentos irregulares e pode acabar prejudicando o acabamento da peça ou até mesmo quebrar o dente da fresa, entendeu? Nas fresadoras dotadas de sistema de avanço com porca e parafuso, é melhor utilizar, nesse caso, o movimento discordante. Porque nesse caso aí, a gente observa o sentido do giro da fresa e fazer a peça avançar contra o dente da ferramenta. No caso, que vai como se fosse compensar essa folga, no caso. E aí não vai prejudicar tanto o acabamento. Aqui nesse slide eu botei as exceções, onde o fresamento tangencial discordante ele é preferível, né? À medida que a fresa tende a ser puxada para dentro da peça, a máquina precisa lidar com o jogo de avanço da mesa, eliminando a folga, certo? Se a ferramenta é puxada para dentro da peça, o avanço é involuntariamente aumentado, o que pode levar à espessura de cavaco excessiva e quebra da aresta da ferramenta. O fresamento discordante pode ser vantajoso quando ocorre grandes variações na folga, justamente porque os movimentos contrários tendem a compensar essa folga. No fresamento frontal, ele usa tanto o discordante quanto o concordante, né?
Esses dois movimentos ocorrem simultaneamente, o fresamento concordante e o discordante. Tomando um dente em particular, primeiro, ele se engaja em fresamento discordante, a espessura do cavaco que está se formando cresce até o valor máximo, na linha que passa pelo centro da fresa com direção igualada ao avanço. A partir desse ponto, o corte já passa a ser concordante e a espessura do cavaco decresce até o gume sair da peça, no caso, até aquela ferramenta sair da peça. Então, a gente pode perceber com isso que tanto a espessura inicial quanto a espessura final do cavaco são teoricamente zero. Temos também aqui a parte da fixação das fresas na máquina, que é muito importante, a gente precisa fazer a fixação corretamente de todas as ferramentas na máquina, certo? Para ter uma boa eficiência na hora da usinagem, certo? No eixo árvore das fresadoras existe um furo cônico dotado de chavetas. Neste cone se pode fixar um mandril ou uma ferramenta de haste cônica. Para garantir a fixação, utiliza-se uma haste rosqueada que atravessa a árvore. As chavetas evitam o deslizamento da ferramenta. Então, aqui eu tenho alguns modelos. Temos o mandril, temos com chaveta longitudinal, mandril universal também. Temos o mandril adaptador para ferramentas de haste cônicas, entendeu? Então, aqui são alguns modelos para a fixação dessas ferramentas. Temos aqui um outro tipo de fixação, que é a montagem sobre o eixo auxiliar, no caso, sobre o mandril. O eixo auxiliar, né, que está acoplado ao eixo árvore através de um parafuso central, ele proporciona a fixação da ferramenta através de uma chaveta. E a função dessa chaveta é evitar que a ferramenta gire ao redor do eixo, no caso, ao redor do mandril. Temos também aqui a montagem através de sua própria haste. As fresas são montadas através da própria haste, com auxílio de uma pinça, no caso se for fresas com haste cilíndrica, ou com auxílio de um cone Morse, no caso das fresas com hastes cônicas. Também podemos ter a montagem de fresas com hastes cônicas diretamente na máquina. Isso, no caso, vai depender do tamanho desse cone. E temos também aqui a montagem com auxílio de parafusos e chavetas, que são mais utilizados nas fresas frontais. As fresas montadas com parafuso e chaveta também são acopladas no eixo árvore da fresadora com o auxílio de um dispositivo, no caso, o mandril porta-fresa. Quando de dimensões reduzidas, como a gente pode ver aí, né, que temos a dimensão reduzida, então a gente usa esse tipo de mandril, ou quando essas são de maior tamanho, eles podem ser montadas diretamente na máquina. Aqui tem uma vista explodida, né, para vocês entenderem melhor, a partir do mandril, o adaptador, o tipo de fresa, né, e a chaveta, no caso, para evitar que ela deslize. Temos também a parte de fixação da peça na fresadora, que essa aí já é uma parte mais simples, certo? Essa fixação pode ser feita com o auxílio de grampos, base magnética, macacos, excêntricos. Na figura ao lado aí, do lado direito, a gente pode ver até a fixação de um bloco de motor mesmo, né? Com alguns desses componentes utilizando para fixá-lo na mesa da fresa, né? A gente pode ver aqui alguns macacos, alguns grampos. Então, vai depender da complexidade da peça, vai depender do tipo de perfil, toda essa forma de fixação, tanto quanto a escolha da ferramenta, né? Vai depender do tipo do perfil, do tipo de material e como vai ser a melhor maneira para a gente poder trabalhar na mesa da fresadora. Aqui temos mais alguns exemplos também de fixação, né, de alguns acessórios que podem auxiliar. Temos a morsa giratória, angular, morsa pneumática,
mostra de precisão, também temos o cabeçal de divisor, a mesa divisória. Isso tudo vai depender realmente do tipo de perfil, até mesmo peças que vocês precisam, no caso, fazer alguns reajustes, entendeu? Como foi o exemplo do slide anterior, que tem o bloco do motor ali. Normalmente, quando tem a questão de você queimar a junta daquele bloco, né? Precisa, às vezes, ser retificado, precisa ser faceado, entendeu? Para fazer o reparo no motor. E aí, a gente precisa saber quais são os componentes necessários para fazer a fixação desta peça na mesa e também a ferramenta ideal para o tipo de material e tipo de procedimento. E aqui, gente, eu coloquei apenas alguns exemplos de operações de fresamento para vocês entenderem melhor o tipo de componente, o tipo de ferramenta e como você pode se trabalhar com diversos tipos de perfis, com perfis complexos ou até mesmo perfis simples na máquina fresadora, certo? Então, temos aí nessas imagens o faceamento geral, temos também o faceamento de alumínio, o faceamento com altos avanços. Nessa outra imagem aqui, a gente tem o fresamento de cantos a 90 graus profundos, né? Faceamento de cantos com 90 graus também. Então, a gente pode ver que existem diversas ferramentas que a fresadora é uma máquina muito versátil mesmo e que a gente pode ter essa facilidade de usinar qualquer tipo de perfil, dos mais simples até os mais complexos. Também a gente pode executar aqui a abertura de canais de todos os tamanhos, né? Podemos fazer também roscas externas ou roscas internas, canais tangenciais. Podemos aqui também usar algumas ferramentas para realizar rebaixos em superfícies, usinar também rebaixos em chavetas, né? Que tem aquelas ferramentas que já são próprias para fazer esse tipo de usinagem e facilita muito também o processo na hora da execução e para se tornar mais rápido e mais eficiente também. Aqui nós temos a fresa de módulo, né, executando a usinagem de uma engrenagem e uma fresa executando a abertura de roscas em um parafuso. Então, a gente pode ver que realmente existem vários tipos de procedimentos que podem ser executados. Inclusive, com a fresa, no caso aqui mesmo dessa fresa de módulo, a gente pode fazer a confecção de engrenagens, de peças, para reparos em máquinas e equipamentos, entendeu? Para, no caso, a gente fazer esse reparo ao invés de comprar, às vezes não encontra a peça no mercado, entendeu? Então, a gente tendo as referências e tendo as dimensões, tudo certinho, a gente consegue usinar uma peça e fazer a manutenção da máquina que está quebrada. E aqui, mais alguns exemplos já mais reais, né, para vocês verem. Temos aqui mesmo um desses faceamentos aqui, ó, em cima do bloco mesmo, do motor, que pode executar o faceamento. A gente pode fazer aqui o movimento, né, o fresamento tangencial. Temos também cortes de engrenagens, podemos fazer também algumas ranhuras, né? Usinar também, virabrequim. São vários tipos de procedimentos, desde os complexos mesmo aqui. Aqui também, né, mais próximo, né, para vocês verem a parte de abertura de canal. Nessa segunda imagem aqui, do lado esquerdo mesmo, você podem ver também os pedacinhos de cavaco aí em cima da mesa, em cima da peça, do material que está sendo usinado. Então, assim, são imagens muito bonitas, né? Podemos fazer aqui também o contorno curvo, o contorno reto, né? Fazer a abertura de cavidades. Então, esse é um procedimento muito utilizado, uma forma de usinagem que todas as indústrias, mercado, utiliza para fazer peças, fazer
certos tipos de perfis e temos uma versatilidade muito grande, o que é muito bom para fazer esses componentes. Então, gente, chegamos ao fim de mais uma aula. Com essa aula aqui, concluímos o assunto de fresa, desse processo de fabricação muito utilizado. Na próxima aula, vamos estudar sobre plânia. Não esqueçam de estudar pelo módulo de vocês, que tem um assunto, inclusive também tem atividades que são bons para vocês fixarem melhor todo o assunto, tudo que é estudado. Então, não deixem de fazer essas atividades, não deixem de estudar, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, bons estudos e estamos aqui à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem.